Olá, eu me chamo Ana Cláudia do Café com Leitura e é com um pouquinho de dó no coração, mas também com muita alegria que eu convido vocês a conversarmos nesse último dia da playlist aqui no canal de Vozes do Joelma. Só falta eu falar de um escritor em específico e eu quero saber se vocês estão curiosos e convido vocês a conferirem comigo. Então, tenho falado sempre pra vocês da minha alegria, do meu carinho por esse material, Vozes do Joelma. Fui apresentada a Vozes do Joelma lá na Bienal, já vi algumas pessoas, alguns parceiros da Faro Editorial e hoje posso dizer com alegria que também sou parceira da Faro Editorial. Queria muito, porque como eu disse, em todos os vídeos que a gente tem conversado, eu falei das minhas 9 experiências literárias, falei na Bienal de comprar, mostrei nas minhas comprinhas o Vozes do Joelma, e sempre converso e passo para vocês da carga de memórias que esse material me trouxe, porque, como eu disse já algumas vezes, me lembro de imagens de mídia, de pai falando, das pessoas comentando desse infeliz, desse trágico incidente que aconteceu com o Edifício Joelma na década de 70, mas que nesse espaço onde o Edifício Joelma foi construído, já desde muito tempo, de acordo com as pessoas que dizem acreditar em maldições, em lendas urbanas, já diziam ser esse espaço um espaço condenado à convivência, à moradia, a vínculos, e atribuem, aqueles que creem, a esses motivos tantas coisas ruins, vamos colocar assim, que foram acontecendo naquele espaço no Vale do Anhangabaú. Bom, durante esses dias eu tenho conversado com vocês e a gente já conversou sobre o conto do Marcos de Brito, do Marcos Barcelos, do Rodrigo de Oliveira e do Victor Bonini, que foi o último que eu coloquei. Cada qual seguindo um traço de forma linear. Começando com Marcos de Brito, a gente vê a história da família Camargo lá na década de 40, como eu disse. Seria um dos primórdios a toda a maldição que abarcaria até a década de 70, ao dia 1º de fevereiro de 1974, quando Marcos Barcelos e Rodrigo de Oliveira traçam pra gente o incêndio que acontece no Edifício Joelma, com os contos deles e as visões deles, muito fortes, por sinal, com escritas muito intensas e muito ricas, assim como o Marcos de Brito. Todos eles, 3 no caso, colocam histórias que aconteceram de fato, ou que ouviram acontecer de fato, relatos de pessoas que acreditam, que acham que vivenciaram coisas ali, visualizaram, sentiram coisas ali naquele espaço, ou que pessoas trouxeram para eles de informações. E um diferencial foi o Victor Bonini quando ele traz os dias atuais. Trazendo os dias atuais, ele fecha de maneira, como eu disse, linear, uma cronologia dentro do espaço, e aí hoje ele colocaria já, como eu disse, questões sociais envolvidas, questões ligadas ao nosso dia a dia hoje, em questão de falta de direitos sociais que nos são tirados, e aí a gente teria um espaço onde seria o Edifício Joelma sendo ocupado por populares, e aí a gente vê também a tecnologia em alta, porque a personagem Solange, como eu disse, ela fala de a luz do celular dela naquele corredor, naquela escadaria, e a gente vê questões da década de 40 aos anos 2000, muito bem trabalhadas aqui, com a criatividade e a intensidade na escrita desses 4, porém, eu não poderia deixar de falar de um querido que sempre que pode é muito atencioso, não só comigo, mas com a galera do Faronicos e com os demais leitores, eu tenho certeza, e acaba se gerando vínculos. Com ele eu tive um pouquinho mais, porque quando dá, né, graças ao Faronicos, a gente conversa no direct, conversamos esses dias, é uma pessoa que sempre se coloca muito à disposição, não que os outros não sejam, mas a gente acaba se vinculando, conversando mais com um ou com o outro. E algumas pessoas questionaram, você não vai falar dele no início? Outra pessoa, uma colega em comum, veio a mim no direct e perguntou, Ana, posso te fazer uma pergunta sobre a sua playlist de Vozes do Joelma? Claro, você não vai ficar brava não? De maneira nenhuma. Você não vai falar dele? E eu falei, é óbvio que eu vou falar dele, eu não poderia deixar de falar de Thiago Toy, como eu disse pra vocês, que fez toda a narrativa de apresentação, de amarração, uma espécie de um casamento com os contos dos escritores. E como diz um colega, também escritor, ele, Thiago Toy, fez meio que em modo kamikaze, porque em coisa de uma semana, tendo cerca de 4 horas diárias para fazer uma pesquisa intensa e chegar no que ele chegou,
e batizar após o lançamento de Vozes do Joelma o seu personagem aqui, que foi baseado numa história de Joe Hill, um graphic novel de Joe Hill, que inclusive tem série na Netflix, gerou o nome que ele deu, o Devorador de Almas. Então, com base em Lock and Key, uma graphic novel de Joe Hill, que virou uma série da Netflix, me parece que o querido Thiago Toy teve que um pouco de inspiração, além de alguns outros contos, e achei muito bacana uma coisa que ele coloca conversando comigo. Eu tive esse privilégio de conversar com ele, assim como os demais do Faronicos também, no debate que ele participou do Vozes do Joelma, assim como o Marcos Barcelos também, mas conversando especificamente sobre o seu trabalho de apresentação desse material incrível que é o Vozes do Joelma, publicado pela Faro. Ele fala das preocupações que ele tem em pouco tempo para conseguir ter acesso a esses contos, conseguir sentir a vibe de cada escritor aqui. Ele me parece que já tinha um vínculo com o Marcos de Brito pela amizade e por ser fã de Marcos de Brito, e eu acho que quem não seria conhecendo a escrita dele, que eu tô conhecendo agora também, que também é uma outra pessoa muito atenciosa com a gente enquanto blogueiro, com os leitores, senti isso com o Faronicos, senti isso tendo meu primeiro contato na Bienal do Rio ano passado. Mas enfim, voltando a Thiago Toy, esse rapaz, que eu assim achei de uma escrita muito talentosa, usou aqui, em seu pouco tempo de pesquisa, de uma intensidade na hora de escrever, em que, pra mim, ele usou do horror, mesclando com o terror, mas também se preocupando em não cair num humor negro. E eu achei isso de uma nobreza da parte dele, porque a gente não pode tratar isso aqui, esse material e tudo que aconteceu de uma forma grosseira, grotesca ou de uma forma não tão profissional como todos eles souberam utilizar muito bem aqui cada história, cada lenda, cada conto, e ele conseguiu se juntar aos quatro e a proposta da Faro, no caso, de maneira muito rápida e atingir a meta. Dentro dessa preocupação que ele teve com o Devorador de Almas chegando pra gente depois do lançamento, né, porque o personagem em si já existia aqui dentro, uma coisa que eu achei muito bacana é que dialogava com a gente o tempo inteiro. Se vocês olharem, eu separei 3 páginas aqui, que tem frases que eu achei impactantes do Devorador de Almas, no caso que ele brinca muito com a gente, que o Devorador de Almas esteja nos seus sonhos, que o Devorador de Almas esteja com vocês. A gente brincando, uma colega falou, reza pro Devorador de Almas, porque seu vídeo não estava saindo. Meu vídeo não estava saindo, gente, foi um caos. E com ele eu conversei também, e ele ainda falou, reza, vai que cola. E colou, porque o vídeo saiu, foi muito bacana, foi o 2º vídeo, se eu não me engano. E assim, ele dialogou o tempo inteiro com a gente, no caso ele não, o seu personagem, que foi muito bem traçado, e eu ouso dizer da poética que ele mescla com o terror e o horror aqui dentro. Como eu falei do Marcos de Brito, que usou e até li um trecho do conto do Marcos de Brito, em que ele usa de uma certa carga poética e que eu vejo o Thiago Toy usando também, e eu valorizei demais porque eu valorizo muito assim o bem usar, o saber explorar as palavras, e você usar de uma poética dentro de uma tragédia, dentro de lendas urbanas que tratam de um horror, de um terror, que mexe com o psicológico de muitas pessoas até hoje. Eu vejo gente vir nos debates, as pessoas falando, nunca, jamais entraria no edifício Joelma. Eu já teria esse prazer de ir lá, de ir no cemitério São Pedro. Eu sou muito cética, então eu iria com eles, porque eu acho assim que foi uma experiência muito bacana e ele conseguiu trazer isso pra mim, junto do Bonini, junto do De Brito, do Barcelos e do Rodrigo de Oliveira. Então palmas pra esse menino, porque ele escreve muito bem e eu não poderia deixar de falar da escrita dele aqui e terminar com chave de ouro, sim, por ele realmente amarrar. E eu falo que lá no debate, quando a gente começou a conversar, eu cheguei a falar e achava que ele eu visualizava, porque eu senti uma sintonia tão grande entre as histórias, entre os 4 contos e toda a apresentação de cada um e a narrativa de início e de fechamento que ele coloca com o Devorador de Almas, que eu visualizava uma mesa com o Pedro, com o Bonini, com o De Brito, com o Toy e com o Rodrigo de Oliveira. Eu visualizava esses 6 e outros que pudessem estar em diálogos, em debates, em conversas, em rede social privada também, e não foi tanto assim. Ele meio que entrou de maneira brusca, de maneira rápida, e fez muito bem o seu papel.
Parabéns por ter feito seu dever de casa com maestria, nos apresentando o Devorador de Almas. E aí, como eu disse, eu separei 3 páginas, 3 partes de textos, porque como eu falei no conto do Bonini, nas minhas impressões sobre o conto do Bonini, que foi um conto que me fez refletir muito por questões sociais do dia a dia hoje, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Isso me marcou quando eu vi o De Brito falando alguma coisa em um dos nossos debates, que nem foi de Voz do Joelma, foi do Escravo de Capela, que, gente, temos o nosso lado bom, o nosso lado mal. Muitas vezes a gente não se conhece o suficiente, e eu tenho trabalhado esse autoconhecimento o tempo todo, e conversando com algumas pessoas como o Toy, por exemplo, eu paro para avaliar. E outros escritores também, outras pessoas desse meio, e que fazem a gente parar para pensar com visões diferenciadas dentro dos seus estudos, dentro dos seus trabalhos de pesquisa, que realmente a gente tem o lado do bem e o lado do mal, a gente que explora e sabe, de acordo com nossas convicções, infelizmente, uns tendem a cair para o lado do mal, outros optam pelo lado do bem, outros sabem equilibrar e dosar o que é bem e o que é mal dentro de si, mas fato é que com essa coisa desse homem na escada, em que ele ouviu essa história, e o Bonini também aproveitou muito bem, dentro dessas percepções que as pessoas colocaram sobre essas lendas pelos corredores e escadas do edifício Joelma, a gente acaba pensando, refletindo sobre essas oportunidades. E ele fala, na página 8 da apresentação dele, o seguinte, claro, incorporando aqui a escrita dentro, não do Tiago Toy, mas do Devorador de Almas, daquele que nos narra como seria cada história aqui dentro. E ele coloca assim, continuas a ser o senhor de tuas escolhas. E isso, na hora que eu li, e quando eu cheguei lá no do Bonini, eu associei, eu fiz uma associação e realmente, sobre nós sermos responsáveis pelas nossas escolhas, independente do outro olhar, julgar ou não. Somos nós que definimos o caminho que vamos traçar para as nossas vidas, seja para o lado do bem, seja para o lado do mal, seja entre um equilíbrio disso tudo, seja conhecendo o bem ou o mal, tendo a noção de quem somos internamente. E aí, essa imagem, eu não sei se dá para vocês verem, que aqui a gente vê a porta de entrada para esse ser do bem ou do mal estar vivenciando dentro de nós conforme nossos caminhos, nossas escolhas, nossas opções de vida. Lá na página 190, ele fala que ele não deseja apenas queimar a torre até a fundação. Nossa, quando ele fala de não queimar a torre até a fundação, eu só visualizei o Joelma. E visualizando o Joelma, eu vi também ele traçar, cá no final, gente, eu tô assim, maravilhada com as escritas dele. E ele fala assim, lá na 283, vocês podem ver que eu tô indo lá e voltando, né? Eis a queda da torre. Nossa, quando ele fala eis a queda da torre, eu me arrepio, porque cada um colocou de tal forma, tão sublime. Eu digo sublime porque é forte demais a forma como eles colocaram as histórias deles e nos fizeram refletir, porque eles não contaram só as lendas e as histórias e os medos das pessoas e o que realmente pode ter acontecido, mas eles colocaram assuntos que nos fizeram pensar. E quando ele fala, lá no início, o Toy, desse anseio do Devorador de Almas, no caso, por ver e sentir a morte, a tristeza, o medo, o pavor, a vontade da queda da torre, né? Ele não queria só colocar no chão, mas ele queria sentir em brasas. E ele cita, é como se uma imponência de uma rainha, que na verdade não era uma rainha, se achava uma rainha, na verdade era uma princesa, e que muitas coisas se faziam por mantê-la erguida, mas que não dava, porque naquele espaço, naquele meio, maldições estariam abarcadas, e na minha visão, na minha concepção, por conta das nossas escolhas enquanto réis seres humanos. Então assim, eu achei de uma maneira tão bonita e tão forte, eu digo bonita pela forma como cada um colocou e Tiago Toy soube abrandar e amarrar. E aí, em toda essa narrativa pesada e ao mesmo tempo potente, e ao mesmo tempo nos vinculando a cada história, porque assim, quando ele apresenta lá no início e vai nos situando dentro de cada conto, a gente acaba muitas vezes se recordando de coisas que vão sendo lembradas em cada um dos contos, e ele no final volta com a história das chaves, que foi a base, o pano de fundo que ele colocou
assim como o Bonini, desse Homem na Escada, em que há relatos de pessoas que ouvem se falar desse molho de chaves, e que eu achei muito bacana e citei na resenha aqui e no cafécomleitura.com do Bonini, um traço muito forte, as sensações, né? E o Devorador de Almas, lá no início, ele fala disso, né? Dessa vontade que ele tem, desse prazer que ele tem de sentir a carne humana queimada, ele sentir o sofrimento humano, e isso teria a ver com as nossas escolhas. Eu me lembro da Solange, da personagem do Bonini, em que dialoga inconscientemente com seus pensamentos e seus desejos mais obscuros. E todos nós temos. Não adianta dizer que somos só bonzinhos, porque não somos. A gente às vezes mascara sentimentos, pensamentos e sensações. E isso me faz o tempo todo refletir aqui, dentro de Vozes do Joelma, e principalmente quando a gente fala mais de cara aberta sobre o Homem na Escada, com Bonini, e a apresentação e o fechamento de Thiago Toy. E por falar em fechamento, quando ele coloca na página 286 e fecha com chave de ouro, espere, deixe-me ver. Onde está? Pronto. Aqui, vire-se. Tenho a chave certa para você. Então, gente, é o meu recado, a minha gratidão que eu deixo aqui. Convido vocês a estarem me acompanhando nas redes sociais, acompanhando o Thiago Toy, assim como todos os outros como eu convidei, a Faro Editorial. Se vocês ainda não leram, arrisquem-se, vão gostar, independente de conhecerem ou não um certo terror, um certo horror que é colocado aqui, mas de forma voltada a histórias que pessoas acham que aconteceram, e dentro desse pano de fundo que foi a tragédia do edifício Joelma e o espaço da Avenida 9 de Julho no Vale do Anhangabaú, que é cercado de tantas questões relacionadas a maldições e lendas urbanas. Se vocês ainda não conheceram a minha playlist, hoje nós temos 5 vídeos. Vai rolar ainda um teaser ou alguma coisa dentro do IGTV com uma revisãozinha, uma recordação sobre cada bate-papo aqui, desses 5 dias de Vozes do Joelma aqui no canal e no cafécomleitura.com. Então não percam tempo, se não se inscreveram ainda, inscrevam-se, ativem o sininho, dê um joinha, contem aqui nos comentários e contem nos comentários dos anteriores também o que vocês acharam, qual bate-papo vocês gostaram mais. Espero que tenham gostado de todos, porque eu hoje saio daqui plena, me sentindo feliz em falar de Thiago Toy, com suas conquistas aqui dentro de Vozes do Joelma, e também de Marcos de Brito, Marcos Barcelos, Rodrigo de Oliveira e Victor Bonini, assim como esse material incrível que vai ficar no meu coração e na minha memória, que é Vozes do Joelma, assim como eu tenho certeza, principalmente a cada um deles. Eu deixo meu beijo, deixo meu carinho, digo para vocês me acompanharem a cada um deles e não saírem daí, porque eu vou estar sempre por aqui. Um grande beijo, espero que tenham gostado. Tchau!